Durante anos, um empresário mergulhou no trabalho, acreditando que estava construindo um futuro sólido para sua filha. Mas tudo muda quando ele a vê sendo humilhada na escola por usar um vestido rosa desbotado, um símbolo silencioso do abandono. A imagem da criança solitária agarrada ao ursinho destrói a ilusão de sucesso que ele havia criado. Naquele instante, ele percebe que não perdeu dinheiro, perdeu tempo, amor e a própria chance de ser pai. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Renato Castanheira apertou o nó da gravata enquanto observava a cidade de São Paulo através da janela panorâmica de seu escritório, no último andar do edifício que levava seu nome. Do alto de seus 45 andares, o império que construíra parecia invencível. Seus olhos castanhos, cansados pelas noites mal dormidas, refletiam o céu cinzento que cobria a metrópole. Senhor Castanheira, a reunião com os investidores chineses começa em 5 minutos, avisou Carmen. Sua secretária há mais de 15 anos, sem tirar os olhos da agenda eletrônica. Estou indo, respondeu engolindo o resto do café já frio. Enquanto caminhava pelo corredor, seu celular vibrou. Na tela, o nome Dona Zélia piscava insistentemente. Era a 5ª ligação da governanta naquela semana. Renato respirou fundo e ignorou, como sempre fazia. Fosse o que fosse relacionado a Beatriz, sua filha de 9 anos, poderia esperar. Sempre esperava. A sala de reuniões estava impecável. 10 executivos chineses já aguardavam, junto com sua equipe. Joaquim Torres, seu diretor financeiro, lançou-lhe um olhar preocupado. Tudo bem? Perguntou baixinho, enquanto Renato tomava seu lugar à cabeceira da mesa. Só vamos acabar logo com isso, respondeu Renato, forçando um sorriso para os investidores. O futuro da Castanheira Incorporações não vai se construir sozinho. O contrato com os chineses significaria a expansão da empresa para o mercado internacional. Era o sonho de Renato desde que fundara a construtora, 15 anos antes, com um pequeno empréstimo bancário e muita disposição. O que começara como uma modesta empresa de construção civil em Salvador se transformara em um dos maiores grupos empresariais do país. Ao final da apresentação, enquanto os chineses aplaudiam entusiasmados, Joaquim se aproximou novamente. Acho que eles vão assinar, sussurrou. Mais uma vitória para o seu legado, chefe. A palavra legado ecoou na mente de Renato. Era isso que ele estava construindo, não era? Um legado para sua filha. Algo que pudesse garantir o futuro dela quando ele não estivesse mais presente. Essa justificativa o acompanhava desde a partida de Helena, sua esposa, 5 anos antes. A reunião se estendeu até o início da noite. Quando finalmente chegou em casa, no condomínio de luxo nos Jardins, o silêncio o recebeu como um velho conhecido. Deixou a pasta sobre o console da entrada e afrouxou a gravata. Senhor Renato, graças a Deus o senhor chegou. Dona Zélia apareceu na entrada da sala, enxugando as mãos no avental. Seus olhos negros estavam preocupados, e as rugas em seu rosto pareciam mais profundas naquele dia. Algum problema, Zélia? A Beatriz, a escola ligou hoje. A professora dela, a Luísa, pediu sua presença amanhã para uma conversa. Renato franziu a testa. Não posso amanhã. Tenho a assinatura do contrato com os chineses. Mas, senhor, a professora disse que é importante. A Beatriz não está se alimentando direito. Anda triste e isolada dos colegas. Mande Joaquim no meu lugar. Com todo respeito, senhor, a professora quer falar com o pai dela, não com seu diretor financeiro. Renato lançou um olhar irritado para a governanta. Dona Zélia trabalhava na casa desde antes de Beatriz nascer. Fora ela quem secara as lágrimas da menina quando Helena partira, quem a ninava nas noites de pesadelo, quem estava presente em todas as pequenas vitórias e derrotas da infância. No fundo, ele sabia que a senhora de 60 anos era mais mãe de Beatriz do que ele era pai. Onde ela está? No quarto, como sempre. Renato subiu as escadas de mármore que levavam ao 2º andar. O corredor estava fracamente iluminado, e a porta do quarto de Beatriz encontrava-se entreaberta. Ele parou por alguns segundos, olhando pela fresta. A menina estava sentada no chão, desenhando. Seus cabelos castanhos caíam sobre o rosto, escondendo suas feições.
Ela usava um vestido rosa desbotado, aquele que Helena comprara no último aniversário que passaram juntos. O urso de pelúcia, também presente de Helena, repousava ao lado dela como um guardião silencioso. Renato levantou a mão para bater na porta, mas parou. O que diria? Como começaria a conversa após tanto tempo de silêncio? Baixou o braço lentamente e se afastou, sentindo um peso no peito que nem todos os contratos milionários do mundo poderiam aliviar. Na manhã seguinte, Renato saiu cedo, antes mesmo de Beatriz acordar. A cena do dia anterior ainda o incomodava, mas havia aprendido a enterrar esses sentimentos sob camadas de trabalho e compromissos. A assinatura do contrato com os chineses transcorreu como planejado. Champanhe, fotos, apertos de mão e sorrisos para a imprensa. Renato Castanheira, o homem que transformara uma pequena construtora baiana em um império, estava prestes a conquistar o mercado asiático. Ao final da cerimônia, enquanto os repórteres se dispersavam, Joaquim se aproximou com uma expressão séria. — O que foi? Perguntou Renato, ainda sorrindo para as câmeras. — Tenho uma informação que acho que vai te interessar, disse o diretor financeiro. Lembra daquela área em Alphaville que queremos comprar? Descobri que pertence a um tal de Eduardo Monteiro. E daí? Eduardo Monteiro é professor universitário, especialista em educação infantil. Ele tem uma irmã chamada Luísa Monteiro. A professora de Beatriz, murmurou Renato. Exatamente. Aparentemente ela começou a trabalhar na escola da sua filha há apenas 3 meses, transferida de uma escola em Brasília. Achei interessante a coincidência. Renato franziu o senho. A cidade tinha centenas de escolas e milhares de professores. A chance de sua filha ter como professora justamente a irmã do homem que possuía um terreno cobiçado por sua empresa era mínima. Acho que devemos investigar isso mais a fundo, sugeriu Joaquim. Não, espere, respondeu Renato pensativo. A professora pediu uma reunião com os pais. Vou comparecer. Quero ver essa mulher com meus próprios olhos antes de tirar qualquer conclusão. O dia já estava no fim quando Renato finalmente chegou à escola de Beatriz. O Colégio IP Amarelo era uma instituição tradicional de São Paulo, frequentada pelos filhos da elite paulistana. O prédio neoclássico, com seus jardins bem cuidados e equipamentos de última geração, era considerado um dos melhores do país. Estacionou o carro importado e caminhou até a recepção. A última vez que estivera ali fora para a matrícula de Beatriz, há 4 anos. Desde então, delegara todas as responsabilidades escolares a Dona Zélia ou a Joaquim. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista sem levantar os olhos do computador. Sou Renato Castanheira, pai de Beatriz. A professora Luísa solicitou uma reunião. A mulher levantou os olhos, surpresa. Todos no colégio conheciam o nome de Renato Castanheira, não apenas por sua fortuna, mas também por sua ausência nas atividades escolares da filha. Claro, senhor Castanheira. A professora Luísa está na sala 8. Vou levá-lo até lá. Enquanto caminhava pelos corredores da escola, Renato sentiu um aperto no peito. As paredes estavam decoradas com desenhos infantis, fotos de atividades em grupo e cartazes coloridos sobre projetos pedagógicos. Em quantos daqueles momentos Beatriz estivera sozinha, sem o apoio do pai? A recepcionista bateu na porta da sala 8 e anunciou a presença de Renato. Quando entrou, a primeira coisa que viu foi Beatriz, sentada em uma cadeira pequena segurando seu urso de pelúcia com força. Seu vestido rosa, o mesmo de sempre, parecia ainda mais desbotado sob a luz fluorescente da sala. Ao lado dela, uma mulher jovem de aproximadamente 30 anos, cabelos pretos curtos e olhos verdes penetrantes, observava Renato com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Era bonita, sem dúvida, mas havia algo em seu olhar que o incomodou. Senhor Castanheira, que bom que pôde vir, disse ela, levantando-se e estendendo a mão. Sou Luísa Monteiro, professora da Beatriz. O aperto de mão foi firme, quase desafiador. Os olhos verdes não desviaram dos dele nem por um segundo. Pai! A voz de Beatriz era tão baixa que Renato quase não ouviu. Quando olhou para a filha, viu seus olhos marejados, uma mistura de surpresa e esperança, que o atingiu como um soco no estômago. Foi nesse momento que Renato percebeu. Ele não apenas havia perdido tempo em reuniões e contratos. Ele havia perdido a infância de sua filha e, talvez,
algo ainda mais precioso, a chance de ser seu pai. Estou aqui, filha, respondeu, sentindo a voz falhar. A sala de aula parecia menor do que Renato imaginara. As paredes coloridas exibiam trabalhos infantis, e o quadro negro ainda mostrava os exercícios do dia. Luísa indicou uma cadeira para ele, e Renato sentou-se, sentindo-se deslocado em seu terno italiano entre as mesinhas e cadeiras coloridas. Senhor Castanheira, agradeço por ter vindo, começou Luísa, seu tom profissional contrastando com o olhar que lançava a Beatriz de tempos em tempos. Beatriz é uma menina extremamente inteligente e sensível, mas estou preocupada com seu comportamento nos últimos meses. Renato olhou para a filha, que mantinha os olhos fixos no chão, abraçada ao urso de pelúcia. Como não notara antes o quanto ela havia crescido? Os traços de Helena estavam cada vez mais visíveis nela. O formato do rosto, a curva suave do nariz, os olhos expressivos. Que tipo de comportamento? Perguntou, ajustando a postura na cadeira pequena. Isolamento. Beatriz não interage com os colegas, não participa das atividades em grupo e tem chorado com frequência durante o recreio, explicou Luísa, abrindo uma pasta com anotações. Além disso, notamos que ela sempre usa o mesmo vestido, o que tem gerado comentários por parte de outras crianças. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Renato sentiu o rosto esquentar. Era óbvio que a professora o estava acusando de negligência, e o pior é que ela estava certa. Beatriz, querida, você poderia esperar lá fora por 1 minuto? Pediu Luísa com um sorriso gentil. Quero conversar um pouco com seu pai. A menina assentiu e caminhou para a porta, ainda abraçada ao urso. Antes de sair, lançou um olhar rápido para o pai, um olhar que continha anos de perguntas não feitas. Assim que a porta se fechou, a expressão de Luísa mudou. Os olhos verdes tornaram-se mais duros e a voz perdeu a doçura. Senhor Castanheira, vou ser direta. Sua filha está sofrendo, e não é apenas pela falta da mãe, mas pela ausência do pai. Renato sentiu a irritação subir pelo peito. Quem era aquela mulher para julgá-lo? Ela não sabia nada sobre ele, sobre sua dor, sobre seus sacrifícios. Doutora Monteiro... Professora Monteiro, corrigiu ela sem desviar o olhar. Professora Monteiro, repetiu ele controlando a voz. Agradeço sua preocupação, mas asseguro que Beatriz tem tudo o que precisa. Minha empresa exige muito do meu tempo, mas tempo é exatamente o que ela precisa, senhor Castanheira, interrompeu Luísa, inclinando-se sobre a mesa. Não roupas caras, não brinquedos importados, não uma casa enorme e vazia. Sua filha precisa de um pai. As palavras atingiram Renato como flechas certeiras. Ele poderia reagir com raiva. Poderia usar seu poder para fazer com que aquela professora insolente fosse demitida. Poderia simplesmente levantar-se e sair. Mas algo na sinceridade brutal daquela mulher o desarmou. O que você sugere? Perguntou finalmente, a voz mais baixa. O rosto de Luísa suavizou-se um pouco, como se não esperasse aquela reação. Para começar, esteja presente. Venha às reuniões escolares. Ajude-a com as lições de casa, converse sobre o dia dela. E, se me permite a sugestão, compre roupas novas para ela. Esse vestido rosa, ela se recusa a tirar porque diz que foi presente da mãe. Renato sentiu um nó na garganta. Helena havia comprado aquele vestido poucos dias antes do acidente. Era o favorito de Beatriz, que insistia em usá-lo mesmo nos dias mais frios de São Paulo. E há outra coisa, continuou Luísa, hesitante. Beatriz tem dificuldades com matemática e português. Sugiro aulas de reforço, 2 vezes por semana. Posso contratar os melhores professores particulares, respondeu Renato rapidamente. Luísa balançou a cabeça. Na verdade, eu mesma me ofereci para dar as aulas. Tenho especialização em educação especial e já trabalho com outras crianças da escola. Renato a estudou por alguns segundos. Era uma proposta incomum, mas fazia sentido. Luísa já conhecia Beatriz, já havia conquistado sua confiança. Quanto você cobra por hora? Perguntou, alcançando a carteira. Um brilho estranho passou pelos olhos de Luísa. Não é uma questão de dinheiro, senhor Castanheira. Sua filha é uma criança especial e gostaria de ajudá-la. Podemos discutir valores depois, se isso realmente for importante para o senhor.
Renato assentiu, desconfiado. Por um lado, a proposta de Luísa parecia genuína. Por outro, as informações de Joaquim ecoavam em sua mente. Ela era irmã de Eduardo Monteiro, dono do terreno que ele queria comprar. Coincidência demais. Está bem, concordou finalmente. Quando podemos começar? Que tal hoje mesmo? Sugeriu Luísa com um sorriso. Posso ir à sua casa depois das aulas. Antes que Renato pudesse responder, a porta se abriu e Beatriz entrou, ainda segurando o urso de pelúcia. Seus olhos estavam mais brilhantes, como se uma pequena chama de esperança tivesse se acendido dentro dela. Pai, você vai me buscar hoje? Perguntou com a voz tão baixa que Renato teve que se inclinar para ouvi-la. A pergunta o pegou desprevenido. Quantas vezes Beatriz havia esperado por ele no portão da escola, apenas para ver o carro de Dona Zélia ou do motorista da empresa aparecer? Quantas promessas não cumpridas, quantos da próxima vez haviam se acumulado entre eles? Sim, filha, respondeu, surpreso com a própria certeza. Eu virei te buscar. O sorriso de Beatriz foi tão luminoso que por um momento Renato viu Helena nela. Viu o mesmo brilho nos olhos, a mesma curva nos lábios. Era como se um pedaço de Helena ainda vivesse, ali, bem na frente dele. Como pudera ignorar isso por tanto tempo? E a professora Luísa vai te dar aulas de reforço em casa, acrescentou. O que você acha? Beatriz olhou para Luísa, depois para o pai, e assentiu timidamente. Eu gosto da professora Luísa. No caminho de volta para o escritório, Renato não conseguia parar de pensar na cena da escola. O vestido rosa desbotado de Beatriz, o urso de pelúcia que ela agarrava como se fosse um escudo, o olhar esperançoso quando ele prometeu buscá-la. E Luísa com seus olhos verdes penetrantes e suas palavras certeiras. Senhor Castanheira, a voz de Carmen o trouxe de volta à realidade quando entrou no escritório. Sim, Carmen. O senhor tem uma videoconferência com os investidores de Dubai em 10 minutos e depois reunião com a equipe de marketing para a campanha do novo empreendimento. Renato olhou para o relógio. 14h. A escola de Beatriz terminava às 4h30. Se fosse para a videoconferência, não conseguiria buscá-la conforme prometido. Cancele tudo, disse, surpreendendo até a si mesmo. Cancelar, repetiu Carmen atônita. Em 15 anos como secretária de Renato, jamais o ouvira cancelar uma reunião importante. Mas, senhor, Carmen, pela primeira vez na minha vida, tenho algo mais importante do que qualquer reunião, explicou Renato, já se dirigindo à porta. Ligue para Joaquim, diga que ele pode conduzir a videoconferência. Quanto ao marketing, remarque para amanhã. Saindo do edifício, Renato sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Dirigiu até o shopping mais próximo e, pela primeira vez desde a morte de Helena, entrou em uma loja de roupas infantis. Ficou parado por alguns minutos, perdido entre vestidos, saias e blusas coloridas. Não fazia ideia do que Beatriz gostava, do que estava na moda ou mesmo do tamanho correto. Posso ajudá-lo? Perguntou uma vendedora, observando sua expressão confusa. Minha filha, ela tem 9 anos e... A vendedora sorriu compreensiva. Primeira vez comprando roupas para ela? Renato assentiu envergonhado. Que tipo de pai não sabia comprar roupas para a própria filha de 9 anos? Com a ajuda da vendedora, escolheu vários vestidos, saías, blusas e até mesmo um par de sapatos. Insistiu em um vestido rosa, mais vivo e moderno que o antigo, mas que talvez pudesse substituí-lo sem traumas. Quando chegou ao caixa, a pilha de roupas era tão grande que a vendedora brincou. A princesinha vai adorar o novo guarda-roupa. Princesinha. Era assim que Helena chamava Beatriz. Às 4h15, Renato estava estacionado na frente da escola. Vários pais já aguardavam do lado de fora, conversando entre si. Alguns o reconheceram e acenaram, surpresos por verem o famoso empresário ali, em um papel tão mundano quanto buscar a filha na escola. Quando o sino tocou, as portas se abriram e uma onda de crianças invadiu o pátio. Renato buscou Beatriz entre elas, ansioso. Finalmente a viu. Sozinha, como sempre, andando devagar com o urso de pelúcia debaixo do braço, olhando ao redor como se não esperasse encontrar o pai ali. Quando seus olhos se encontraram, Beatriz parou, incrédula. Depois,
Um sorriso tímido iluminou seu rosto, e ela correu na direção dele. Renato se abaixou abrindo os braços e, pela primeira vez em 5 anos, abraçou a filha de verdade, sentindo seu coração pequeno batendo contra o seu. Você veio mesmo, sussurrou ela, a voz abafada contra o ombro do pai. Eu prometi. Não prometi? Respondeu ele, tentando controlar a emoção. E tenho uma surpresa para você no carro. Ao ver as sacolas com roupas novas, Beatriz ficou em silêncio por um momento, como se não soubesse como reagir. Renato temeu ter cometido um erro, ter sido insensível ao tentar substituir o vestido que era a última lembrança de Helena. Mas então, Beatriz fez algo que ele não esperava. Tirou o vestido rosa desbotado de uma das sacolas e o pressionou contra o peito. Posso usar esse amanhã? Perguntou, os olhos brilhando. Claro que pode, filha, respondeu Renato aliviado. Pode usar quando quiser. Quando chegaram em casa, Dona Zélia os aguardava na porta, as mãos nervosamente apertando o avental. Ao ver pai e filha juntos, as sacolas de compras e principalmente o sorriso no rosto de Beatriz, seus olhos se encheram de lágrimas. Dona Zélia, a professora Luísa vem aqui hoje para me dar aulas de reforço, anunciou Beatriz, correndo para mostrar as roupas novas para a governanta. Professora Luísa, repetiu Zélia, lançando um olhar questionador para Renato. Sim, a professora de Beatriz. Ela se ofereceu para dar aulas de reforço 2 vezes por semana, explicou Renato, entregando as sacolas para a governanta. Deve chegar por volta das 7. Por favor, prepare um jantar para 3. Vou jantar com elas hoje. Dona Zélia ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas assentiu sem dizer nada. Em todos aqueles anos, Renato jamais jantara com Beatriz. As raras vezes em que estava em casa no horário do jantar, comia sozinho no escritório, enterrado em documentos e projetos. E Dona Zélia chamou Renato quando a governanta já se afastava. Obrigado. Obrigado por cuidar de Beatriz todos esses anos. A senhora sorriu, os olhos ainda úmidos. Ela é uma boa menina, senhor Renato. Só precisa do pai de volta. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Luísa Monteiro estava na porta, vestindo jeans e uma blusa simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo descontraído. Parecia ainda mais jovem assim, longe do ambiente escolar. Boa noite, senhor Castanheira, cumprimentou com um sorriso educado. Espero não estar atrasada. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu na mansão dos Castanheira. 2 vezes por semana, Luísa chegava pontualmente às 7 da noite para as aulas de reforço. Beatriz, antes tão retraída, agora esperava ansiosamente por esses encontros, sempre usando um dos vestidos novos que o pai comprara. Renato também se esforçava para estar presente. Chegava mais cedo do trabalho nos dias de aula e, aos poucos, começou a participar das sessões, sentando-se discretamente no canto da sala de estudos para observar. Ver a filha interagindo com Luísa, respondendo às perguntas, sorrindo timidamente com os acertos, era como redescobrir uma pessoa que vivera ao seu lado por anos sem ser realmente vista. Muito bem, Beatriz, exclamou Luísa após a menina resolver corretamente uma equação de matemática. Está vendo como você é capaz? Só precisava de um pouquinho de confiança. A garota sorriu, seus olhos brilhando com o elogio. Renato sentiu uma pontada de ciúme. Era Luísa, e não ele quem conseguia arrancar aqueles sorrisos da filha. Era Luísa quem sabia o que dizer, como agir, como construir pontes entre o mundo e a pequena alma ferida de Beatriz. Acho que por hoje é suficiente, disse a professora, fechando os livros. Você se saiu muito bem. Obrigada, professora, respondeu Beatriz, ajeitando as folhas na mochila nova, também presente do pai. Luísa sorriu e se virou para Renato. Sua filha é extraordinária, senhor Castanheira. Tem uma sensibilidade única para a literatura e está avançando rapidamente em matemática. Renato assentiu, sentindo-se simultaneamente orgulhoso e culpado. Orgulhoso do progresso de Beatriz, culpado por ter passado tantos anos alheio às suas qualidades e dificuldades. Pai, posso ir assistir desenho antes de dormir? Pediu Beatriz. Claro, filha. Não demore muito, está bem? Amanhã você tem aula cedo. Quando a menina saiu, um silêncio desconfortável se instalou entre os adultos.
Luísa começou a guardar seus materiais na bolsa, enquanto Renato a observava. Em 3 semanas de aulas, ainda não conseguira decifrar completamente aquela mulher. Havia algo nela que o intrigava, uma mistura de dedicação genuína e uma espécie de calculismo que ele não conseguia explicar. "Aceita um café?" ofereceu, tentando prolongar a conversa. Luísa hesitou por um momento, como se avaliasse os prós e contras do convite. "Sim, obrigada." Na cozinha, Dona Zélia preparava a janta do dia seguinte. Ao ver os dois entrando, lançou um olhar curioso para Renato. "Dona Zélia, poderia nos servir um café, por favor?" pediu ele. "Na sala ou no escritório, senhor?" perguntou a governanta, enxugando as mãos no avental. Renato pensou por um momento. O escritório era seu território, seu refúgio. Nunca convidava ninguém para entrar ali, exceto Joaquim, em raras ocasiões. "No escritório", respondeu, surpreendendo a governanta. Enquanto caminhavam pelo corredor, Luísa observava atentamente cada detalhe da casa. Os quadros nas paredes, os móveis elegantes, as esculturas em pontos estratégicos, tudo gritava riqueza e sofisticação, mas também uma profunda solidão. "Sua casa é impressionante", comentou ela quando entraram no escritório. O cômodo era uma mistura perfeita de clássico e moderno. Estantes de madeira maciça cobriam uma parede inteira, repletas de livros que Renato tinha que admitir nunca havia lido. A mesa de trabalho, também de madeira escura, contrastava com a cadeira ultra-ergonômica e os equipamentos de última geração. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada. "Obrigado", respondeu Renato, indicando uma poltrona para ela. "Foi Helena quem decorou a casa. Ela era arquiteta." "Beatriz me falou sobre a mãe", disse Luísa, sentando-se. "Disse que ela gostava de desenhar casas e que tinha um sorriso bonito." Renato sentiu o coração apertar. Era a descrição mais simples e, ao mesmo tempo, mais precisa de Helena que poderia existir. "Sim, ela era assim", confirmou, a voz embargada. "Desenhos e sorrisos." Dona Zélia entrou com uma bandeja contendo 2 xícaras de café, açúcar e alguns biscoitos. Depositou-a sobre a mesa de centro e saiu silenciosamente, não sem antes lançar um olhar intrigado para o patrão. "Beatriz me contou que vocês se conheceram na faculdade", continuou Luísa, adoçando seu café. "Eu estudava administração e ela, arquitetura. Nos encontramos em uma festa universitária", explicou Renato, surpreso por Beatriz saber desses detalhes. "Ela detestava festas tanto quanto eu e acabamos conversando no jardim, longe da música alta." Luísa sorriu, um sorriso diferente do que Renato havia visto até então. Mais suave, mais autêntico. "E foi amor à primeira vista?" perguntou, levando a xícara aos lábios. Renato hesitou, porque estava compartilhando memórias tão íntimas com uma pessoa que mal conhecia. Havia algo nos olhos verdes de Luísa que o fazia baixar a guarda, algo que o incomodava e, ao mesmo tempo, o atraía. "Não", respondeu sincero. "Foi amor à terceira vista. Nas primeiras 2 ela me achou pedante demais." Luísa riu, um som cristalino que preencheu o escritório. "Imagino que ela tenha razão." Em vez de se ofender, Renato também riu. Era a primeira vez que ria de verdade desde Helena. A conversa fluiu naturalmente a partir daí. Falaram sobre a escola, sobre o progresso de Beatriz, sobre São Paulo e suas contradições. Luísa contou que viera de Brasília há poucos meses, transferida para o colégio IP Amarelo por indicação de uma colega. Renato falou sobre os primeiros anos da construtora, as dificuldades, as pequenas vitórias. Em nenhum momento Luísa mencionou seu irmão, Eduardo, ou o terreno em Alphaville. Em nenhum momento Renato revelou que sabia dessa conexão. Quando olharam para o relógio, já passava das 10 da noite. "Meu Deus, não vi o tempo passar", disse Luísa, levantando-se apressada. "Tenho aula amanhã às 7 da manhã. Posso chamar meu motorista para levá-la", ofereceu Renato. "Não é necessário, vim de carro", recusou ela, pegando sua bolsa. "Mas agradeço o café e a conversa." Renato a acompanhou até a porta. Ao se despedirem, houve um momento de hesitação, como se ambos não soubessem exatamente como encerrar aquela noite inesperadamente agradável. "Obrigada por confiar em mim para ajudar Beatriz", disse Luísa, finalmente estendendo a mão. Renato apertou a mão dela, notando como era pequena e delicada comparada à sua.
Obrigado por ajudá-la quando eu não soube como. Depois que Luísa partiu, Renato subiu até o quarto de Beatriz. A menina já dormia, o urso de pelúcia firme em seus braços. No criado mudo, um livro de histórias aberto indicava que ela adormecera lendo. Com cuidado para não acordá-la, Renato guardou o livro e ajeitou o cobertor. Antes de sair, inclinou-se e, pela primeira vez em anos, beijou a testa da filha. Boa noite, princesinha, sussurrou. Na manhã seguinte, Renato despertou com uma sensação estranha de leveza. Ao descer para o café, encontrou Beatriz já à mesa, usando um dos novos vestidos. O rosa, como ele havia previsto. Bom dia, pai, cumprimentou ela, com um sorriso tímido. Bom dia, filha, respondeu, sentando-se ao lado dela. Dormiu bem? A pergunta, tão simples e cotidiana para a maioria das famílias, soou estranha entre eles, como se falassem um idioma há muito esquecido. Sim, sonhei com mamãe, respondeu Beatriz, espalhando geleia em uma torrada. Ela estava sorrindo. Renato sentiu um nó na garganta. Ela sempre sorria. A professora Luísa também sorri muito, observou a menina, mordendo a torrada. Ela parece um pouco com a mamãe, não acha? A observação pegou Renato de surpresa. Helena e Luísa não poderiam ser mais diferentes fisicamente. Uma loira de olhos azuis, a outra morena de olhos verdes. Mas havia, de fato, algo no jeito de Luísa, em sua energia, que lembrava Helena. Talvez um pouco, concordou, cauteloso. Gosto dela, declarou Beatriz com a franqueza característica das crianças. E acho que você também gosta, pai. Renato quase engasgou com o café. O que te faz pensar isso, filha? Ouvi vocês rindo ontem à noite. Você nunca ri, respondeu ela, como se fosse óbvio. Antes que Renato pudesse elaborar uma resposta, o telefone tocou. Era Joaquim, com notícias urgentes sobre o contrato com os chineses. Uma cláusula estava sendo contestada. E precisavam de Renato no escritório imediatamente. Preciso ir, filha, disse ele, levantando-se relutante. Mas prometo voltar a tempo de jantar com você, está bem? Beatriz assentiu, acostumada às promessas. Mas, desta vez, havia um brilho diferente em seus olhos, uma confiança que não existia antes. No escritório, a situação era tensa. Os advogados dos investidores chineses ameaçavam anular o contrato, caso não houvesse uma renegociação de termos. Renato passou o dia em reuniões, tentando salvar o acordo que representava a expansão internacional da Castanheira Incorporações. Não podemos ceder, Renato, argumentou Joaquim quando finalmente ficaram a sós. Se abrirmos precedente agora, eles vão querer renegociar cada vírgula do contrato. Renato massageou as têmporas exausto. Concordo. Vamos manter nossa posição e ver o que acontece. Joaquim parecia querer dizer algo mais, hesitante. O que foi? Perguntou Renato, notando sua expressão. É sobre a professora Luísa Monteiro, começou o diretor financeiro. Continuei investigando e descobri algo interessante. Antes de Brasília, ela trabalhou em uma escola no Rio Grande do Sul. Foi demitida após uma denúncia de maus tratos a uma aluna. A acusação não foi adiante por falta de provas, mas... Espera aí, interrompeu Renato incrédulo. Está me dizendo que a professora de Beatriz tem um histórico de violência contra crianças? Não exatamente, explicou Joaquim. A acusação era de abuso psicológico, não físico. Segundo o relato da família, ela humilhava a aluna constantemente, a isolava das outras crianças, a fazia se sentir inferior. Renato pensou em Beatriz, em como ela parecia florescer sob os cuidados de Luísa. Era difícil imaginar a professora gentil e atenciosa que conhecera como a mesma pessoa daquela acusação. Quero provas concretas, Joaquim. Documentos, testemunhas, algo que sustente essa história. Estou tentando conseguir, mas não é fácil. A escola abafou o caso para evitar escândalos. E há mais. O terreno em Alphaville, que pertence ao irmão dela, foi adquirido há apenas 3 meses, exatamente quando ela começou a trabalhar no colégio IP Amarelo. Antes disso, estava em nome de uma empresa offshore com sede nas Ilhas Cayman. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro perturbador. Seria possível que Luísa estivesse se aproximando de Beatriz e dele com segundas intenções? Que toda aquela preocupação com a menina fosse apenas uma fachada para chegar até ele, até sua empresa, seu dinheiro? Quero que continue investigando, ordenou Renato,
a voz fria. E não comente isso com ninguém, entendeu? Joaquim assentiu e saiu do escritório, deixando Renato imerso em pensamentos sombrios. A imagem de Luísa, que começara a se formar em sua mente como uma possível luz no fim do túnel, agora estava manchada por suspeitas. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Beatriz e Luísa na sala de estudos. A professora havia levado um jogo educativo e as duas riam enquanto moviam peças coloridas pelo tabuleiro. Ao vê-lo, o rosto de Beatriz se iluminou. "Pai, você voltou cedo!" exclamou, correndo para abraçá-lo. "A professora Luísa trouxe um jogo para me ensinar frações. É muito legal." Renato abraçou a filha, mas seus olhos estavam fixos em Luísa. A professora sustentou seu olhar, um leve rubor tingindo suas bochechas. Não era dia de aula, mas Luísa ligou oferecendo essa atividade extra, explicou Dona Zélia, aparecendo na porta. "Achei que não teria problema." "Claro que não", respondeu Renato, sua voz mais fria do que pretendia. "Beatriz, por que não vai ajudar Dona Zélia a preparar a mesa para o jantar? Luísa vai jantar conosco hoje, não é, professora?" O convite, mais uma ordem do que um pedido, pegou Luísa de surpresa. "Na verdade, eu já estava de saída. Tenho alguns trabalhos para corrigir e..." "Insisto", cortou Renato com um sorriso que não alcançava os olhos. "Precisamos conversar." Algo no tom de Renato fez Beatriz olhar de um para o outro confusa. Luísa percebeu a tensão e, não querendo alarmar a menina, cedeu. "Está bem, ficarei para o jantar. Obrigada pelo convite." Enquanto Beatriz e Dona Zélia saíam da sala, Renato fechou a porta e se virou para Luísa. Seus olhos, antes calorosos, agora pareciam 2 cubos de gelo. "Agora, professora Monteiro, que tal começarmos a falar a verdade?" Luísa enrijeceu o corpo, sua expressão serena transformando-se em uma máscara de cautela. Os olhos verdes, antes tão expressivos, agora pareciam opacos, calculistas. "Do que está falando, Sr. Castanheira?" perguntou, mantendo a voz controlada. "Por que não começamos pelo seu irmão, Eduardo Monteiro?" sugeriu Renato, cruzando os braços. "Proprietário de um terreno em Alphaville, que coincidentemente minha empresa tem grande interesse em adquirir." A surpresa genuína no rosto de Luísa o fez hesitar por um momento. Seria possível que ela não soubesse dessa conexão? "Eduardo tem um terreno em Alphaville?" perguntou ela, franzindo a testa. "Não sabia disso." "Por favor, não insulte minha inteligência", rebateu Renato, impaciente. "O terreno foi transferido para o nome dele exatamente quando você começou a trabalhar no Colégio IP Amarelo, 3 meses atrás." Luísa pareceu processar a informação lentamente, como se montasse um quebra-cabeça em sua mente. "Eu realmente não sabia sobre esse terreno, Sr. Castanheira, mas agora entendo por que fui contratada tão rapidamente pela escola." "O que quer dizer?" "Meu irmão me disse que tinha um amigo no conselho diretor do colégio, alguém que poderia facilitar minha transferência de Brasília", explicou ela, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. "Na época, não questionei. Estava desesperada para sair de lá, para recomeçar em outro lugar." Renato estudou o rosto de Luísa, tentando detectar sinais de mentira. Havia trabalhado com pessoas desonestas o suficiente para reconhecer quando estava sendo enganado. Mas o que via era confusão genuína e talvez mágoa. "E quanto à acusação de abuso psicológico contra uma aluna no Rio Grande do Sul?" perguntou, jogando sua última carta. "Também foi apenas uma coincidência infeliz?" O sangue fugiu do rosto de Luísa. Ela se apoiou na mesa como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Quando falou, sua voz era quase um sussurro. "Como você sabe disso?" "Tenho meus meios", respondeu Renato, mantendo a expressão dura, apesar de sentir uma pontada de remorso ao ver o impacto de suas palavras. "O que quero saber é se devo me preocupar com a segurança da minha filha." Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas, mas ela as conteve com visível esforço. "Aquela acusação foi uma mentira, Sr. Castanheira. Uma mentira cruel orquestrada pelos pais de uma aluna que não aceitavam que a filha deles precisasse de ajuda especial." Renato não disse nada, esperando que ela continuasse. Lívia tinha dificuldades de aprendizado severas, mas os pais se recusavam a aceitar. Queriam que ela fosse tratada como qualquer outra criança, que fosse aprovada mesmo sem atingir os requisitos mínimos, explicou Luísa, a voz ficando mais firme conforme falava. "Quando sugeri uma avaliação neuropsicológica,
Eles entraram com uma queixa na escola, alegando que eu estava discriminando a filha deles, humilhando-a. E a escola acreditou neles? Perguntou Renato, ainda cético. Os Mendonça são uma das famílias mais influentes de Porto Alegre, respondeu Luísa, com um sorriso amargo. A escola não podia se dar ao luxo de contrariá-los. Fui transferida para Brasília com uma mancha no meu histórico que me persegue até hoje. A história era plausível, Renato tinha que admitir. O mundo corporativo estava cheio de casos semelhantes. Acusações falsas, bodes expiatórios, pessoas poderosas abusando de sua influência para resolver problemas inconvenientes. Por que não processou a família por difamação? Perguntou, ainda não totalmente convencido. Com que dinheiro, senhor Castanheira? Rebateu Luísa, uma ponta de raiva em sua voz. Sou uma professora de escola primária. Eles têm uma fortuna e os melhores advogados do Sul. E mesmo que eu vencesse, quem contrataria uma professora que processou os pais de um aluno? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Do lado de fora da sala, ouviam-se as vozes de Beatriz e Dona Zélia, preparando a mesa para o jantar. O contraste entre a cena doméstica tranquila e o drama que se desenrolava naquela sala era gritante. Por favor, olhe nos meus olhos, pediu Luísa finalmente, dando um passo à frente. Eu jamais faria qualquer coisa para machucar Beatriz. Ela é uma criança maravilhosa que passou por muito sofrimento. Tudo o que quero é ajudá-la. Se você não confia mais em mim, entendo. Posso me afastar. Mas não acredite que tenho segundas intenções com sua filha. Havia uma sinceridade crua nas palavras de Luísa que era difícil de ignorar. Renato se viu em um dilema. Confiar em seu instinto, que dizia que ela estava sendo sincera, ou em sua razão, que apontava para muitas coincidências suspeitas. Vou falar com meu irmão sobre esse terreno, prometeu Luísa, quando Renato não respondeu. Se ele estiver usando meu trabalho para algum tipo de negociação com sua empresa, vou exigir explicações. Renato assentiu lentamente. Faça isso. E quanto a nós, vamos manter as aulas de Beatriz por enquanto. Ela gosta muito de você e não quero perturbar a estabilidade que ela finalmente encontrou. Obrigada pela confiança, respondeu Luísa, seu alívio visível. Prometo que não vai se arrepender. Pai, professora, o jantar está pronto. A voz alegre de Beatriz interrompeu o momento tenso. Já estamos indo, querida, respondeu Luísa, forçando um sorriso. O jantar transcorreu em uma atmosfera estranhamente normal, considerando a conversa que acabara de acontecer. Beatriz, alheia à tensão entre os adultos, falava animadamente sobre a escola, sobre suas novas amigas. Sim, ela finalmente estava fazendo amigas. E sobre o projeto de ciências que apresentaria na feira escolar no mês seguinte. A professora Luísa disse que posso fazer um vulcão que solta fumaça de verdade, exclamou entusiasmada. Você vai estar lá para ver, não vai, pai? Renato olhou para a filha, seu rostinho ansioso pela resposta, e então para Luísa, que observava a cena com uma expressão impossível de decifrar. Claro que estarei lá, princesinha, prometeu, sentindo o peso dessa promessa. Não era apenas um compromisso de agenda, mas um juramento de mudança. Após o jantar, Beatriz pediu para mostrar seu quarto a Luísa. A professora olhou para Renato como se pedisse permissão, e ele assentiu. Enquanto as duas subiam as escadas, ele se dirigiu ao escritório e serviu-se de um uísque. A conversa com Luísa o deixara perturbado, não apenas pelas revelações sobre seu irmão e seu passado, mas pelo efeito que ela estava tendo em sua vida. Em apenas algumas semanas, sua rotina e suas prioridades haviam sido completamente alteradas. Beatriz estava saindo de sua concha, fazendo amigos, se interessando pela escola. E ele, Renato, estava redescobrindo o que significava ser pai. Mas havia também outro sentimento, um que ele relutava em admitir. Desde a morte de Helena, nenhuma mulher despertara seu interesse. Dedicara-se exclusivamente ao trabalho, usando o luto como escudo contra qualquer aproximação. No entanto, algo nos olhos verdes de Luísa, na forma como ela desafiava suas defesas, o intrigava e atraía. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Joaquim. Renato, temos um problema, disse o diretor financeiro sem preâmbulos. Eduardo Monteiro acabou de ligar para o escritório. Ele quer marcar uma reunião para discutir a venda do terreno. Mencionou especificamente que sua irmã fala muito bem de você.
Renato sentiu o estômago afundar. Então Luísa havia mentido. Ela sabia sobre o terreno, sobre o interesse de sua empresa. Todo o teatro de surpresa e indignação era apenas isso, teatro. Marque a reunião para amanhã no meu escritório, instruiu a voz fria. Quero ver a cara desse sujeito. Quando desligou, percebeu que não estava sozinho. Luísa estava parada na porta do escritório, observando-o. Beatriz adormeceu, informou ela, hesitante. Achei que deveria me despedir antes de ir. Seu irmão acabou de ligar para minha empresa, disse Renato sem rodeios. Quer discutir a venda do terreno. Aparentemente você fala muito bem de mim para ele. A cor fugiu do rosto de Luísa pela segunda vez naquela noite. Isso não é possível. Eu nunca mencionei seu nome para Eduardo. Nem sabia que ele tinha negócios com sua empresa até você me contar hoje. Então, como ele sabe quem eu sou? Como sabe que você trabalha na casa da família Castanheira dando aulas para minha filha? Eu não sei, exclamou Luísa, a voz trêmula. A não ser que ele tenha me seguido ou contratado alguém para me seguir. A explicação soava absurda, mas havia uma sinceridade no desespero de Luísa que fez Renato hesitar. Era possível que ela estivesse sendo usada pelo irmão sem saber? Renato, por favor, acredite em mim, pediu Luísa, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Posso não ser perfeita, posso ter cometido erros no passado, mas jamais usaria uma criança para conseguir vantagens, muito menos Beatriz. Algo na forma como ela pronunciou o nome de sua filha, com tanto carinho e proteção, tocou Renato. Era o mesmo tom que Helena usava. Amanhã vou me encontrar com seu irmão, declarou após um longo silêncio. Talvez então descubramos a verdade. Luísa assentiu resignada. Posso estar presente nessa reunião? A pergunta surpreendeu Renato. Por quê? Porque se meu irmão está me usando como peão em algum tipo de jogo, quero olhar nos olhos dele quando a verdade vier à tona. A determinação de Luísa era admirável. Renato se viu mais uma vez inclinado a acreditar nela, apesar de todas as evidências contrárias. Está bem, concordou finalmente. A reunião é às 10 da manhã, no meu escritório. Estarei lá, garantiu Luísa, dirigindo-se à porta. Antes de sair, porém, virou-se. Só mais uma coisa, Sr. Castanheira. Se por qualquer motivo você decidir que não devo mais dar aulas para Beatriz, por favor, deixe-me me despedir dela adequadamente. Ela já perdeu pessoas demais em sua vida, sem explicação. Com essas palavras, Luísa partiu, deixando Renato sozinho com seus pensamentos e dúvidas. Na manhã seguinte, a tensão era palpável no escritório da Castanheira Incorporações. Renato chegara cedo e revisara todos os documentos relacionados ao terreno em Alphaville. Era uma área estratégica, perfeita para o novo complexo residencial de luxo que a empresa planejava construir. A aquisição daquele terreno específico era crucial para o projeto. Às 9h45, Luísa chegou. Estava pálida, mas determinada. Vestia uma saia lápis cinza e uma blusa branca simples. O cabelo preso em um coque austero. Parecia uma mulher prestes a enfrentar um tribunal. Bom dia, Sr. Castanheira, cumprimentou formalmente, como se tivessem voltado ao primeiro dia, quando ainda eram apenas o empresário e a professora. Bom dia, Luísa, respondeu Renato, indicando uma cadeira para ela. Meu diretor financeiro, Joaquim Torres, também estará presente na reunião. Como que convocado pelas palavras, Joaquim entrou na sala. Seu olhar de surpresa ao ver Luísa foi rapidamente substituído por uma expressão neutra, profissional. Senhorita Monteiro, prazer em conhecê-la, disse, estendendo a mão. Ouvi muito sobre você. Infelizmente, não posso dizer o mesmo, respondeu Luísa com um sorriso tenso. Às 10 em ponto, a secretária anunciou a chegada de Eduardo Monteiro. O homem que entrou na sala não se parecia em nada com Luísa. Era alto, corpulento, com cabelos loiros cuidadosamente penteados para trás e um sorriso que não alcançava os olhos azuis frios. Vestia um terno impecável e carregava uma pasta de couro sob o braço. Senhor Castanheira, é uma começou Eduardo, mas parou abruptamente ao ver a irmã. Luísa, o que está fazendo aqui? A surpresa em sua voz parecia genuína, o que confundiu ainda mais Renato. Se tudo fosse um plano orquestrado pelos irmãos,
Por que Eduardo pareceria tão surpreso com a presença dela? Estou aqui para entender por que você mencionou meu nome ao Sr. Castanheira, respondeu Luísa, a voz fria. E para descobrir por que comprou um terreno em Alphaville exatamente quando comecei a trabalhar no colégio da filha dele. Eduardo olhou de Luísa para Renato e então para Joaquim como se avaliasse a situação. Finalmente soltou uma risada que soou artificial até para seus próprios ouvidos. Que coincidência maravilhosa! Não fazia ideia de que você estava dando aulas para a filha do Sr. Castanheira, Luísa, declarou, sentando-se sem ser convidado. Quanto ao terreno, foi um investimento que fiz há alguns meses. Um amigo me disse que a área estava valorizando e decidi aproveitar a oportunidade. Um amigo te disse? Repetiu Luísa, incrédula. E esse amigo, por acaso, seria o mesmo que conseguiu meu emprego no colégio IP Amarelo? O sorriso de Eduardo vacilou por um instante, mas ele se recuperou rapidamente. Não sei do que está falando, irmãzinha. Você conseguiu o emprego por mérito próprio, como sempre. A tensão entre os irmãos era quase tangível. Renato e Joaquim trocaram olhares, ambos percebendo que havia muito mais naquela história do que imaginavam inicialmente. Bem, já que estamos todos aqui, interveio Renato, decidindo avançar com a reunião. Por que não discutimos o motivo original deste encontro? O terreno em Alphaville. Excelente ideia, concordou Eduardo, abrindo sua pasta e retirando alguns documentos. Tenho aqui uma proposta para a venda da propriedade. Como deve saber, o terreno está avaliado em 15 milhões, mas considerando o potencial de desenvolvimento da área e o interesse específico da sua empresa, pensei em 20 milhões como um ponto de partida para nossa negociação. Joaquim soltou um suspiro audível. O valor estava muito acima do mercado, mesmo para uma propriedade tão estratégica. O que te faz pensar que pagaríamos um ágio tão absurdo? Questionou Renato, mantendo a voz calma apesar da indignação. Eduardo sorriu, um sorriso que fez Luísa estremecer visivelmente. Digamos que tenho informações de que seu projeto depende especificamente deste terreno. A localização, a topografia, tudo é perfeito para o complexo residencial que a Castanheira Incorporações planeja construir. Sem ele, o projeto teria que ser completamente redesenhado, atrasando o lançamento em pelo menos um ano. A precisão das informações de Eduardo confirmou o que Renato já suspeitava. Havia um vazamento dentro de sua empresa. Alguém estava passando informações confidenciais para Eduardo Monteiro. Seu preço é absurdo, declarou Renato, fechando a pasta que Eduardo havia colocado sobre a mesa. E sua tática de negociação é questionável no mínimo. Negócios são negócios, senhor Castanheira, respondeu Eduardo, ainda sorrindo. Quanto à minha tática, não sei do que está falando. A presença da minha irmã aqui hoje foi uma surpresa tão grande para mim quanto aparentemente para você. Mentiroso, exclamou Luísa, levantando-se abruptamente. Você me usou, Eduardo. De alguma forma, você manipulou minha transferência para o colégio IP Amarelo, sabendo que a filha do senhor Castanheira estudava lá. O que queria? Que eu espionasse para você, que conseguisse informações sobre os negócios dele. Eduardo manteve a expressão calma, mas um músculo pulsava em sua têmpora. Você sempre teve uma imaginação fértil, Luísa. Talvez seja por isso que se dá tão bem com crianças. A crueldade velada no comentário fez Luísa recuar como se tivesse levado um tapa. Renato percebeu que havia uma história complicada entre os irmãos, algo que ia muito além de negócios e terrenos. Acho que essa reunião acabou, declarou, também se levantando. Senhor Monteiro, não estamos interessados em sua proposta nos termos atuais. Se mudar de ideia e quiser discutir um valor realista, minha porta está aberta. Eduardo recolheu seus documentos lentamente, como se não tivesse pressa alguma. Vai se arrepender dessa decisão, Castanheira. Meu terreno é a peça que falta no seu quebra-cabeça. Sem ele, seu projeto em Alphaville está morto. Veremos, respondeu Renato impassível. Quando Eduardo saiu, o escritório ficou mergulhado em um silêncio pesado. Luísa permanecia de pé, os olhos fixos na porta por onde o irmão saíra, como se ainda processasse o que acabara de acontecer. Eu não sabia, murmurou finalmente, virando-se para Renato. Juro por tudo o que é mais sagrado, eu não sabia que ele estava me usando assim. Renato assentiu lentamente. A reação de Eduardo ao ver a irmã na sala havia sido genuína demais para ser encenada.
e a dor nos olhos de Luísa era real demais para ser fingida. Eu acredito em você, declarou para surpresa de Joaquim. Renato, não acha que está sendo precipitado? Questionou o diretor financeiro. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Sim, há, concordou Renato, ainda olhando para Luísa. E vamos encontrar essas respostas. Mas, por enquanto, a professora Monteiro continua a dar aulas para minha filha. E quanto ao terreno, encontraremos outra solução. O alívio no rosto de Luísa foi imediato e comovente. Obrigada pela confiança, Renato. Não vai se arrepender. Quando ela saiu, Joaquim se virou para o amigo com uma expressão preocupada. Tem certeza disso? Ainda acho que ela pode estar envolvida de alguma forma. Pode ser, admitiu Renato, olhando pela janela do escritório para a cidade que se estendia lá embaixo. Mas estou disposto a correr o risco. Pela primeira vez em anos, Beatriz está feliz, e isso vale mais do que qualquer negócio. O que Renato não disse, o que mal admitia para si mesmo, era que não era apenas pela felicidade de Beatriz que estava disposto a confiar em Luísa. Havia algo nela que despertava sentimentos há muito adormecidos em seu coração. Sentimentos que ele julgava enterrados junto com Helena, e isso o assustava mais do que qualquer ameaça aos seus negócios. As semanas que se seguiram trouxeram uma estranha normalidade à casa dos Castanheira. Luísa continuava com as aulas de reforço para Beatriz, mas entre ela e Renato pairava uma cautela mútua. A grande mudança era Beatriz. A menina antes tímida e silenciosa transformava-se em uma criança alegre. Seus desenhos antes monocromáticos agora exibiam todas as cores do arco-íris. Na escola havia feito amizades e, pela primeira vez em anos, parecia verdadeiramente feliz. Ela está irreconhecível, comentou Dona Zélia certa noite. Ontem a peguei dançando no quarto, como nos tempos da Dona Helena. É graças a Luísa, admitiu Renato. Ela soube alcançar Beatriz quando eu não conseguia. Dona Zélia estudou o patrão por um momento. E como vai o senhor? Também parece diferente. Renato não havia analisado suas próprias mudanças, mas elas estavam lá. Dormia melhor, sorria mais, redescobria o prazer de jantar em família ou assistir filmes com a filha. Interiormente, lutava com sentimentos conflitantes. Sentia-se atraído por Luísa, por sua força e dedicação a Beatriz. Mas a culpa o consumia. Como poderia pensar em outra mulher quando o fantasma de Helena ainda habitava cada canto daquela casa? Naquela noite, após o jantar, Renato se recolheu ao escritório. O projeto de Alphaville estava paralisado devido ao impasse com Eduardo, mas outros empreendimentos demandavam sua atenção. A campainha tocou. Luísa estava na porta, encharcada pela chuva, os olhos verdes refletindo medo e determinação. Eduardo apareceu no meu apartamento, explicou ela, após aceitar uma xícara de chá. Estava furioso. Disse que eu arruinei seus planos ao aparecer naquela reunião. Ele te ameaçou? Não diretamente, mas deixou claro que, se eu não o ajudasse com você, faria com que eu nunca mais trabalhasse como professora. Mencionou o caso do Rio Grande do Sul. Disse que tem documentos que podem tornar aquela acusação ainda pior. Por que ele está tão obcecado com esse terreno? Não é só pelo terreno, revelou Luísa. Eduardo está endividado até o pescoço. Esse terreno em Alphaville pode ser sua última chance de se reerguer financeiramente. Por que está me contando tudo isso? Perguntou Renato. Porque não quero perder sua confiança e porque... Ela hesitou. Não quero perder Beatriz. Renato percebeu que, para Luísa, não era apenas um emprego. Ela havia desenvolvido um vínculo genuíno com sua filha. Você não vai perder Beatriz, garantiu, colocando a mão sobre a dela. Aí não vai perder minha confiança. Quando Luísa partiu, após um breve e tímido beijo no rosto de Renato, ele ficou perturbado por seus próprios sentimentos. Estaria pronto para deixar Helena para trás. No dia seguinte, decidido a resolver a situação, Renato convocou Joaquim para uma reunião privada. Quero que investigue tudo sobre Eduardo Monteiro. Situação financeira, dívidas, pendências judiciais, tudo. Horas depois, Joaquim retornou com um arquivo espesso. Eduardo Monteiro estava envolvido em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes imobiliárias. O terreno nem sequer é dele legalmente. Foi adquirido com dinheiro desviado de um fundo de pesquisa
da universidade onde trabalhava. Há um inquérito policial em andamento. Naquela noite, ao encontrar Luísa para a aula de Beatriz, Renato compartilhou as descobertas sobre Eduardo. As fraudes, o inquérito, a origem ilícita do terreno. Ele não pode mais te ameaçar, garantiu. Tenho informações suficientes para mantê-lo longe. Luísa parecia atordoada. Eduardo sempre foi ambicioso, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Quando éramos crianças em Recife, era ele quem me defendia dos valentões. A menção a Recife surpreendeu Renato. Você é pernambucana? Sim, nasci no Recife. Nossos pais eram professores universitários. Mudamos para o sul quando eu tinha 15 anos. Obrigada por acreditar em mim, disse Luísa, segurando a mão dele. Anos de negócios me ensinaram a desconfiar primeiro, confiar depois. Isso não funciona muito bem nas relações humanas, observou ela. Havia algo na forma como Luísa disse relações humanas que fez o coração de Renato acelerar. Estavam tão próximos que ele podia sentir seu perfume, ver os pequenos pontos dourados em seus olhos verdes. Luísa, começou, sem saber o que dizer. Professora. Pai, já estou pronta para o jantar. A voz de Beatriz quebrou o momento. O jantar transcorreu em atmosfera leve, com Beatriz dominando a conversa. Quando Luísa estava de saída, a menina fez um pedido inesperado. Pai, a professora Luísa pode dormir aqui hoje? Podíamos tomar café juntos e depois ir ao parque. Beatriz, a professora tem sua própria casa, explicou Renato gentilmente. Mas vocês são namorados, não são? Insistiu Beatriz. Vi vocês de mãos dadas, e a professora olha para você igual a mamãe nas fotos. Quando ficaram sozinhos, Renato se aproximou de Luísa. Ela está certa? Sobre como você olha para mim? O que você acha? Rebateu Luísa, sustentando seu olhar. Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Era Joaquim, com notícias urgentes. Eduardo foi preso, revelou Renato após desligar. E entre os documentos apreendidos havia algo sobre você. Sobre mim? O que poderia ser? Ficaria mais tranquilo se você e Beatriz ficassem aqui até eu voltar. Antes de sair, Renato segurou o rosto dela entre as mãos. Não importa o que estiver nesses documentos, Luísa, confio em você. E partiu, deixando-a com a sensação de que o passado vinha novamente assombrar seu presente. A noite se arrastava lentamente na mansão dos Castanheira. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo no hall de entrada e pelo som distante da chuva que começava a cair sobre São Paulo. Luísa havia colocado Beatriz para dormir com a promessa de que o pai estaria de volta pela manhã. A menina, exausta pelo dia agitado, adormecera quase imediatamente, abraçada ao velho urso de pelúcia que nunca a abandonava, aquele mesmo presente de Helena que havia testemunhado tantas lágrimas silenciosas. Agora Luísa caminhava inquieta pela sala, parando ocasionalmente para observar as fotografias na estante. Imagens de tempos mais felizes. Helena com seu sorriso radiante, Beatriz bebê nos braços dos pais. Momentos congelados de uma felicidade que parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente naquela casa. Está preocupada, não é? A voz de Dona Zélia surgiu da porta da cozinha. A governanta trazia uma bandeja com 2 xícaras de chá calmante, o aroma de camomila e erva cidreira preenchendo o ambiente. Confesso que sim, respondeu Luísa, afastando-se das fotografias. Não sei o que Eduardo pode ter escondido sobre mim por todos esses anos. Nem sei se Renato vai... Se vai continuar confiando em você? Completou Dona Zélia, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. Conheço aquele menino desde que nasceu. Tem o coração grande como o pai, embora tente esconder atrás daquela pose de empresário durão. Luísa sorriu fracamente, aceitando a xícara que a governanta lhe oferecia. Suas mãos trêmulas denunciavam a ansiedade que tentava controlar. O chá estava quente, forte, adocicado com mel, exatamente como ela precisava naquele momento. Obrigada, Dona Zélia, disse segurando a xícara com as 2 mãos para absorver seu calor. Não apenas pelo chá, mas por tudo, por cuidar tão bem de Beatriz todos esses anos, por me acolher aqui, por fazer meu trabalho? Interrompeu a senhora com um sorriso bondoso. Não há o que agradecer, menina. Essa família é minha família também. A senhora de cabelos grisalhos sentou-se no sofá ao lado dela,
com uma expressão serena que contrastava com a ansiedade de Luísa. Seus olhos sábios, que haviam testemunhado décadas de histórias naquela casa, pareciam penetrar além das aparências. Sabe, quando a dona Helena partiu, achei que esta casa jamais voltaria a ter vida, comentou dona Zélia, tomando um gole de seu próprio chá. O senhor Renato se fechou no trabalho, chegava tarde, saía cedo, mal via a filha. Beatriz se escondeu em seu silêncio, parou de brincar, de sorrir. Era como se o tempo tivesse congelado para eles. Luísa ouvia atentamente, sem interromper. Havia algo na voz de dona Zélia, uma sabedoria tranquila que convidava à reflexão. A governanta falava como quem conhece profundamente a alma humana, com a serenidade de quem viu muitas tempestades passarem. Mas então você chegou, continuou a governanta, com um pequeno sorriso nostálgico. E foi como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto fechado há anos. De repente as cortinas foram abertas, as janelas destravadas. O sol voltou a entrar nesta casa. Não fiz nada de especial, protestou Luísa, embaraçada com o elogio. Só tentei ajudar Beatriz com as dificuldades dela na escola. Só tentei ser uma boa professora. E ajudou, confirmou dona Zélia, colocando sua xícara sobre a mesa. Mas fez muito mais do que isso. Devolveu a Beatriz a confiança que ela havia perdido. E devolveu a Renato algo que ele havia perdido junto com Helena: a capacidade de olhar para o futuro sem medo. As palavras da governanta tocaram Luísa profundamente. Durante semanas, havia tentado negar o que sentia. Havia se convencido de que sua dedicação a Beatriz era apenas profissional, que sua preocupação com Renato era apenas humana. Mas a verdade que agora admitia para si mesma era muito mais complexa. Ela havia se apaixonado por Renato, por sua força silenciosa, por sua dedicação à filha, até mesmo por suas falhas e inseguranças. E mais do que isso, havia se apaixonado por Beatriz, por aquela família quebrada que, aos poucos, encontrava um caminho para se recompor. Tenho medo, dona Zélia, confessou Luísa, colocando a xícara na mesa com um suspiro pesado. Não sei o que Eduardo pode ter escondido sobre mim. Ele sempre soube como manipular as pessoas, como transformar verdades parciais em armas. O que pode ser tão terrível assim? Perguntou a governanta com gentileza. Luísa hesitou, os olhos perdidos nas chamas da lareira. Há coisas no meu passado, não crimes ou imoralidades, mas feridas pessoais, dores que prefiro não compartilhar. Principalmente porque tem medo de perder o que está construindo aqui, completou dona Zélia compreensiva. Exatamente, admitiu Luísa, sentindo os olhos úmidos. Não sei o que Eduardo pode ter escondido sobre mim, mas tenho medo de que, seja lá o que for, possa destruir tudo o que construímos até aqui. De repente, esta casa, esta família, tudo parece tão frágil. Dona Zélia cobriu a mão de Luísa com a sua, um gesto maternal que a surpreendeu. A mão da senhora era calejada pelos anos de trabalho, mas transmitia um calor reconfortante. Se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos, é que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Os segredos são como veneno, menina. Matam lentamente, corroendo por dentro. Se há algo no seu passado que precisa ser enfrentado, confie em Renato para estar ao seu lado. Luísa assentiu, engolindo o nó na garganta. Sempre achei que podia deixar o passado para trás, começar de novo. Mas parece que ele sempre me encontra. O passado sempre nos encontra, concordou dona Zélia, com um sorriso compreensivo. Mas não precisa nos definir. O que importa não é o que aconteceu conosco, mas o que escolhemos fazer com isso. Antes que Luísa pudesse responder, o som de um carro estacionando na entrada alertou as duas mulheres. Faróis iluminaram brevemente as cortinas da sala e o motor foi desligado. Renato havia retornado. Luísa levantou-se, o coração batendo acelerado no peito, alisou nervosamente a blusa e caminhou até o hall para recebê-lo. O som da chuva intensificou-se quando a porta se abriu e Renato entrou, os cabelos úmidos, o semblante sério, mas não hostil. A expressão no rosto dele quando entrou era difícil de decifrar. Não era raiva nem decepção, mas algo mais complexo, como um quebra-cabeça que finalmente se completa depois de muito esforço. Havia um misto de compreensão e surpresa em seus olhos cansados. Descobriu o que havia nos documentos?
Perguntou Luísa, sem rodeios, os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse se proteger. Renato assentiu, colocando a pasta que trazia sobre a mesa do hall. A chuva havia deixado algumas marcas de umidade no couro marrom, mas o conteúdo parecia intacto. Sim, e acho que você deve ver por si mesma, disse ele, removendo o casaco molhado e pendurando-o no cabideiro. Não havia raiva em sua voz, apenas uma profunda exaustão e algo mais, talvez alívio. Com mãos trêmulas, Luísa abriu a pasta. Dentro, havia uma série de documentos meticulosamente organizados. Certidões, relatórios médicos, fotografias antigas, recortes de jornais. À medida que lia, seus olhos se enchiam de lágrimas. Não de tristeza, mas de choque e alívio. Como Eduardo conseguiu isso? Perguntou, a voz embargada. Alguns daqueles documentos ela mesma havia perdido anos atrás. Outros jamais imaginara que existissem. Aparentemente ele vinha investigando seu passado há anos, explicou Renato, encostando-se na parede, observando-a atentamente. Contratou detetives particulares, subornou funcionários de cartórios, tudo para encontrar algo que pudesse usar contra você se necessário, uma espécie de seguro. Luísa deixou-se cair em uma cadeira próxima, ainda segurando um dos documentos. Uma certidão de nascimento antiga, amarelada pelo tempo. Nela, lia-se o nome de uma menina nascida em Recife, 29 anos atrás. Luísa Maria dos Santos. Não é seu nome de registro? Observou Renato, sentando-se ao lado dela. Seu nome verdadeiro é Luísa Maria dos Santos, não Monteiro. Não, confirmou ela, enxugando uma lágrima que escorria pela bochecha. Monteiro é o sobrenome da família que me adotou quando eu tinha 2 anos, depois que meus pais biológicos morreram em um acidente de carro. A revelação pairou no ar por alguns segundos, como uma bolha de sabão que flutua delicadamente antes de estourar. Renato pegou outra fotografia da pasta. Uma menina de aproximadamente 5 anos, com grandes olhos verdes, sentada entre um homem e uma mulher sorridentes. A imagem estava desbotada, mas o sorriso tímido da criança era inconfundível. Os mesmos lábios que agora tremiam ligeiramente diante dele. Seus pais adotivos, os Monteiro, disse ele, observando a fotografia com atenção. Eduardo é filho biológico deles, não é? Não é realmente seu irmão. Luísa assentiu com um sorriso triste. Sim, ele tinha 7 anos quando me adotaram. No começo, era um irmão protetor, carinhoso, mas com o tempo começou a me ver como uma intrusa, alguém que dividia o amor dos pais que roubava a atenção. Quando crescemos, o ressentimento só aumentou. A história começava a fazer sentido para Renato. A relação complexa entre Luísa e Eduardo, o ressentimento que parecia ir muito além de meras disputas familiares ou profissionais. Havia uma mágoa antiga ali, uma ferida que nunca cicatrizara corretamente. Outro documento na pasta chamou a atenção de Renato. Um relatório médico do Hospital Universitário de Porto Alegre, datado de 10 anos atrás. E isso? Perguntou gentilmente, hesitando em violar ainda mais a privacidade dela. Luísa respirou fundo, preparando-se para compartilhar algo que guardava como uma dor privada. Seus olhos se fixaram no papel, como se as palavras médicas impessoais pudessem de alguma forma tornar a verdade menos dolorosa. Depois que me formei em pedagogia, descobri que não poderia ter filhos biológicos, revelou, a voz baixa, mas firme. Foi devastador para mim. Sempre sonhei em ser mãe, em ter uma família grande. Os médicos tentaram todos os tratamentos disponíveis na época, mas não houve sucesso. Ela fez uma pausa, recompondo-se. Foi nessa época que decidi me especializar em educação infantil. Se não poderia ter meus próprios filhos, dedicaria minha vida a ajudar outras crianças. Uma compensação, talvez, uma forma de transformar minha dor em algo positivo. Agora tudo fazia sentido para Renato. A dedicação de Luísa a Beatriz, o carinho que ia além do profissional, a conexão instantânea com a menina. Não era apenas uma professora excepcional. Era uma mulher que canalizava seu amor maternal frustrado para suas alunas, especialmente para aquelas que, como Beatriz, precisavam desesperadamente de uma figura materna. Por que nunca me contou sobre isso? Perguntou Renato sem acusação na voz,
apenas uma curiosidade genuína. Nunca achei que fosse relevante para nosso relacionamento profissional, respondeu Luísa hesitante. E depois, quando as coisas começaram a mudar entre nós, tive medo. Medo de que você me visse diferente, como alguém quebrada, incompleta, como uma mulher que não poderia dar irmãos a Beatriz, que não poderia oferecer uma família normal. Renato tomou as mãos dela entre as suas, um gesto que transmitia mais do que palavras poderiam expressar. Todos nós carregamos cicatrizes, Luísa. Não são elas que nos definem, mas a forma como escolhemos seguir em frente apesar delas. O olhar que trocaram naquele momento dizia tudo o que palavras não poderiam expressar. Havia entendimento, aceitação e algo mais profundo, mais assustador em sua intensidade. Amor. Um amor nascido não da perfeição, mas da compreensão mútua de suas imperfeições, de suas dores, de suas lutas. Há mais uma coisa que você deve saber, continuou Luísa, retirando o último documento da pasta. Era um papel oficial, com o timbre da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. O verdadeiro motivo pelo qual Eduardo me odeia tanto. A razão pela qual ele fez questão de me seguir até São Paulo, de me manter sob seu controle. Renato leu o documento, a expressão mudando de curiosidade para surpresa. Você o denunciou? Por desvio de verbas da universidade? Fui eu quem iniciou a investigação que acabou levando à prisão dele hoje, confirmou Luísa, com uma mistura de orgulho e pesar. Há 3 anos descobri que Eduardo estava desviando dinheiro de projetos de pesquisa, usando alunos como laranjas em esquemas de corrupção. Ele se aproveitava de sua posição como professor para manipular o sistema. Seus olhos se encheram de determinação ao continuar. Não podia ficar calada. Mesmo sendo meu irmão, mesmo sabendo que isso destruiria nossa família, tinha que fazer o que era certo. Reuni provas durante meses, enviei anonimamente para as autoridades. Mas ele descobriu que foi você, completou Renato, compreendendo finalmente. Sim, um dos investigadores, amigo dele, deixou escapar que as denúncias iniciais vieram de alguém muito próximo, explicou Luísa. Eduardo não demorou a conectar os pontos. Confrontou-me, ameaçou-me e jurou destruir minha vida como eu havia destruído a dele. Ela suspirou profundamente antes de continuar. Por isso, o terreno em Alphaville, a manipulação para me colocar na escola de Beatriz. Ele queria me usar para chegar até você, para prejudicar seus negócios de alguma forma. Tudo era parte de um plano de vingança elaborado. Renato deixou escapar um suspiro, absorvendo todas as revelações da noite. E eu que pensei que minha vida era complicada, comentou, com um sorriso cansado que não chegava aos olhos. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, como se tudo o que precisava ser dito já tivesse sido revelado. Lá fora, a chuva continuava a cair. Um pano de fundo perfeito para aquela noite de confissões. E agora? Perguntou Luísa, finalmente reunindo coragem. Renato a olhou por um longo momento antes de responder. Agora seguimos em frente, disse simplesmente. Eduardo está preso e vai responder por seus crimes. O terreno em Alphaville provavelmente será confiscado pelas autoridades e encontraremos outra solução para o projeto da Castanheira. Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. Quanto a nós, quanto a você, Beatriz e eu, bem, isso depende de você. De mim? Perguntou Luísa surpresa. Sim, confirmou ele com um sorriso genuíno dessa vez. Porque depois de tudo que descobri hoje, depois de todas essas revelações, só tenho mais certeza do que já suspeitava. Você é exatamente a pessoa que Beatriz e eu precisamos em nossas vidas. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alegria, de alívio, de esperança. Sem palavras, ela se aproximou de Renato e, pela primeira vez sem hesitação ou medo, beijou-o nos lábios. Um beijo que selava não o fim, mas o verdadeiro começo de sua história. 3 meses depois, a Castanheira Incorporações lançava um projeto inovador. Em vez do condomínio de luxo originalmente planejado para Alphaville, a empresa anunciava a construção de um centro educacional integrado, voltado para crianças com necessidades especiais. O terreno, confiscado de Eduardo Monteiro e leiloado pela Justiça, fora adquirido pela empresa por um valor justo
e o projeto seria realizado em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo. O dia da cerimônia de lançamento amanheceu ensolarado, como se o próprio céu abençoasse aquela nova iniciativa. Bandeiras coloridas decoravam o local, e um palco havia sido montado para os discursos oficiais. Crianças de escolas públicas da região apresentaram um número musical que emocionou os presentes. Luísa, nomeada diretora pedagógica do centro, estava radiante na cerimônia de lançamento da pedra fundamental. O vestido azul celeste que usava realçava seus olhos verdes, agora brilhantes de felicidade. Ao seu lado, Renato segurava a mão de Beatriz, que usava um vestido rosa novo, não o antigo desbotado, mas um escolhido especialmente para a ocasião. "Estou nervosa", confessou Luísa, ajustando o microfone preso à lapela do blazer. "Nunca falei em público para tanta gente. Você vai se sair maravilhosamente bem", garantiu Renato, apertando sua mão encorajadoramente. "Afinal, é o seu projeto, sua visão." De fato, fora a ideia de Luísa transformar o terreno em um centro educacional. "Se vamos construir um legado", dissera ela a Renato semanas antes, "que seja um de verdade, não prédios ou fortunas, mas vidas transformadas." Quando subiu ao palco para discursar, Luísa buscou com os olhos as duas pessoas que haviam mudado sua vida: Renato, elegante em seu terno azul marinho, e Beatriz, sorrindo orgulhosa da primeira fila. Ao lado deles, Dona Zélia, agora não apenas governanta, mas parte indispensável daquela família reconstruída. "Há um ano eu era apenas uma professora recém-chegada a São Paulo, carregando mais perguntas do que respostas", começou Luísa, sua voz ganhando força à medida que falava. "Hoje estou diante de vocês para apresentar um projeto que representa tudo o que acredito sobre educação, inclusão e segundos recomeços." A plateia ouvia atentamente. Empresários, políticos, educadores, todos reunidos para testemunhar o nascimento do Centro Educacional Arco-Íris, um nome escolhido por Beatriz, inspirado nos desenhos coloridos que agora produzia diariamente. "Este centro não é apenas sobre ensino formal", continuou Luísa com paixão. "É sobre acolhimento, sobre encontrar o potencial único em cada criança, sobre construir pontes entre diferentes realidades, porque acredito que educação verdadeira não divide, une, não exclui, inclui, não limita, liberta." Enquanto Luísa discursava, Renato refletia sobre a transformação em sua vida nos últimos meses. O anel de compromisso que dera a ela na semana anterior brilhava discretamente em sua mão esquerda. Não um pedido de casamento ainda, mas uma promessa de futuro compartilhado. A aliança de Helena agora repousava em uma caixinha de veludo no criado mudo de Beatriz, não escondida ou esquecida, mas preservada como uma lembrança preciosa de um amor que sempre seria parte de suas vidas. Beatriz, por sua vez, florescia a cada dia. As notas na escola haviam melhorado, o círculo de amigos se expandira, e a alegria que por tanto tempo estivera adormecida voltara a brilhar em seus olhos. A terapia com arte, iniciada após os eventos traumáticos com Eduardo, ajudara a expressar sentimentos que não conseguia verbalizar, a processar a perda da mãe e a aceitar Luísa não como substituta, mas como uma nova presença amorosa em sua vida. Quando o discurso terminou e a plateia aplaudia entusiasmada, Beatriz correu até o palco, entregando um buquê de flores para Luísa. A menina sussurrou algo no ouvido da professora, que sorriu emocionada e assentiu. De volta ao microfone, Luísa fez um último anúncio. "Antes de encerrar, tenho uma notícia especial para compartilhar. O Centro Educacional Arco-Íris terá uma ala dedicada a crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas educação de qualidade, mas também acompanhamento psicológico e assistência social. Esta ala se chamará Ala Helena Castanheira, em homenagem a uma mulher que, segundo me contam, via o mundo através das cores e dos sorrisos." Os olhos de Renato se encheram de lágrimas ao ouvir a homenagem. Luísa não havia comentado sobre isso. Fora uma surpresa planejada com Beatriz. Era um gesto que simbolizava tudo o que estavam construindo juntos. Não o apagamento do passado, mas sua incorporação respeitosa e amorosa em um novo presente. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam, Renato, Luísa e Beatriz
Caminharam pelo terreno onde em breve se ergueria o centro educacional. A menina corria à frente, explorando cada canto, enquanto os adultos seguiam de mãos dadas. Tem certeza de que é isso que quer? Perguntou Renato, parando para olhar nos olhos de Luísa. Deixar a sala de aula para dirigir um centro educacional inteiro? Nunca tive tanta certeza de nada na vida, respondeu ela com convicção. Poderei ajudar muito mais crianças assim, e ainda poderei ensinar, só que de uma forma diferente e mais ampla. E quanto a nós? Perguntou ele, tocando discretamente o anel em seu dedo. Também tem certeza disso? Luísa sorriu, aquele sorriso que havia capturado o coração de Renato desde o primeiro dia. Certeza absoluta. Não é um caminho que imaginei para mim, sabe? Tornei-me professora porque não poderia ser mãe, e agora de repente tenho uma família. Tenho você, tenho Beatriz. É mais do que jamais sonhei. Somos imperfeitos, você sabe, advertiu Renato, meio brincando, meio sério. Eu com meu workoholismo em recuperação. Beatriz com seus altos e baixos emocionais. Tem certeza de que quer embarcar nesse navio meio furado? Prefiro um navio imperfeito, com pessoas reais, do que uma embarcação de luxo vazia, respondeu Luísa, beijando-o suavemente. Além disso, quem disse que eu sou perfeita? Tenho meus próprios demônios para enfrentar, minhas próprias cicatrizes para curar. Beatriz voltou correndo, interrompendo a conversa com seu entusiasmo contagiante. Pai, Luísa, venham ver. Encontrei um lugar perfeito para o parquinho. Os três seguiram juntos, a menina guiando o caminho. O sol da tarde lançava uma luz dourada sobre o terreno, projetando suas sombras unidas no chão, não mais separadas, mas entrelaçadas em uma nova configuração, uma nova família. Naquela noite, de volta à mansão dos Castanheira, que já não parecia tão vazia e silenciosa como antes, Renato encontrou Beatriz em seu quarto, desenhando concentrada. Ao se aproximar, viu o que ela criava. Uma casa colorida, com um homem, uma mulher e uma menina de mãos dadas à frente. No céu, um anjo loiro de asas brancas sorria para eles. É a mamãe olhando por nós, explicou Beatriz, quando percebeu o pai observando. Ela está feliz porque nós estamos felizes. Renato sentiu o coração se apertar, mas não de dor desta vez. Era uma emoção diferente, complexa, uma mistura de saudade e gratidão. Acho que tem razão, princesinha, concordou beijando o topo da cabeça da filha. A mamãe sempre quis nossa felicidade acima de tudo. Do corredor, Luísa observava a cena com um sorriso sereno. Não pretendia substituir Helena. Ninguém poderia. Seu papel naquela família era outro: ajudar a curar, a reconstruir, a seguir em frente, sem esquecer o passado. Quando Renato saiu do quarto, encontrou-a ali, esperando. Estava espionando? Brincou, abraçando-a pela cintura. Admirando, corrigiu ela, apoiando a cabeça em seu peito. Admirando o homem incrível que você é, o pai maravilhoso que se tornou. Tive uma boa professora, respondeu ele, beijando-a suavemente. Juntos caminharam até a varanda que dava para o jardim. A noite estava clara, estrelada, como se o universo conspirasse para iluminar seu caminho. Abaixo no jardim antes abandonado, as flores que Luísa e Beatriz haviam plantado começavam a despontar, pequenos milagres coloridos emergindo da terra escura. Sabe o que mais gosto em você? Perguntou Renato, abraçando-a por trás enquanto observavam o jardim. O quê? Quis saber Luísa, recostando-se nele. Sua capacidade de enxergar potencial onde outros veem apenas ruínas, respondeu ele com sinceridade. Você fez isso com Beatriz, comigo, com nossa família. Agora está fazendo o mesmo com o Centro Arco-Íris. Luísa sorriu, emocionada com as palavras. Talvez porque eu mesma já fui uma ruína, e alguém enxergou potencial em mim, refletiu. Meus pais adotivos me deram uma segunda chance, quando eu era apenas uma criança órfã. Agora é minha vez de retribuir. O silêncio que se seguiu era confortável, cheio de promessas não ditas. Haveria desafios pela frente, é claro. O luto não desaparece da noite para o dia. Traumas não cicatrizam instantaneamente. Famílias recompostas enfrentam obstáculos próprios. Mas pela primeira vez em muito tempo, tanto Renato quanto Luísa sentiam que estavam no caminho certo, caminhando juntos em direção a um horizonte de possibilidades.
Vamos entrar? Sugeriu Renato, quando a brisa noturna começou a esfriar. Amanhã temos um longo dia pela frente. Luísa assentiu, mas antes de se virar, lançou um último olhar para o jardim florescente. Era uma metáfora perfeita para o que estavam vivendo. Depois do inverno mais escuro, a primavera sempre retorna, trazendo cores, vida e renovação. E assim, de mãos dadas, Renato e Luísa voltaram para dentro da casa, que finalmente voltava a ser um lar. Não apenas paredes e telhado, mas um espaço de afeto, compreensão e recomeços. Um lugar onde o passado era honrado, mas não aprisionava. Onde o futuro era construído com paciência e amor. Um dia de cada vez. Um lugar chamado família. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Renato, Beatriz e Luísa tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre recomeços, perdão e renovação. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se esta narrativa despertou em vocês reflexões sobre suas próprias vidas e relacionamentos, não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo. Suas experiências e perspectivas enriquecem nossa comunidade. Inscrevam-se em nosso canal para não perder nossas próximas histórias, que trazem diariamente novos olhares sobre a complexidade das relações humanas. Todos os dias compartilhamos narrativas únicas como esta, que nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre existe a possibilidade de um novo começo. Deixem seu like, compartilhem com quem precisa ouvir uma mensagem de esperança e aguardem nosso próximo encontro neste espaço de emoções e reflexões. Até breve.